Paz de Cristo, querido irmão, querida irmã, nós queremos hoje apresentar para você um estudo bíblico pela Igreja Presbiteriana de Irajá, e cujo tema desse estudo bíblico é Como Deus enxerga o homem. Como Deus visualiza o homem criado por ele à sua imagem e semelhança. Vou me lembrar então, nesse momento, de um filme do ano de 2004, de outubro de 2004, do famoso diretor Quentin Tarantino. Esse filme chama-se Kill Bill, parte 2. No final desse filme, Kill Bill, parte 2, nós temos um diálogo surreal, um monólogo surreal do famoso ator já falecido Dave Carradine, em que ele fala sobre o personagem fictício de história em quadrinho, muito amado por todos nós, que é o personagem do Superman, ou Super-Homem. E ele fala, então, o David Carradine, nesse diálogo, o monólogo surreal, ele fala sobre a interpretação que o Superman dá à humanidade. Ele começa dizendo assim: Superman nasceu Superman. Ele não se transforma em Superman. Ele é Superman na sua essência. Quando ele acorda de manhã, ele é Superman. O seu alter ego, ou o seu segundo eu, que é o seu disfarce secreto, que é o Clark Kent. O uniforme do Superman é feito com um S vermelho no peito e com uma capa e com uma roupa aderente ao corpo, foi criado através da manta que cobria ele quando bebê e quando a sua espaçonave caiu na Terra e a família Kent adotou ao bebê e deu o nome a ele de Clark Kent. Ser Clark Kent para Superman é o disfarce do super-homem. Usa para poder se misturar junto à humanidade. Então entendemos aí que o disfarce do super-homem, na verdade, justamente, quando ele se veste de Clark Kent, ou quando ele se veste de um ser humano, quando ele se mostra como um ser humano e se mistura à humanidade. Clark Kent é como o super-homem nos enxerga, diz David Carradine no seu monólogo surreal. Clark Kent é como o super-homem nos enxerga, é como o Superman enxerga a humanidade. E quando olhamos para Clark Kent, entendemos então que o Superman, que é um alienígena, um ser de outro planeta, dotado de poderes tremendos debaixo do sol amarelo que cobre a Terra, nós observamos que para Superman, quando ele coloca aquele óculos, quando ele coloca aquela roupagem, a roupa, o terno que o jornalista Clark Kent usa, nós observamos que ali, em Clark Kent, nós temos a visão do super-homem, como ele enxerga a humanidade. O super-homem enxerga a humanidade de três modos. Enxerga a humanidade como sendo insegura, como sendo em alguns momentos covarde, e como sendo também a humanidade sendo fraca, insegura e, em alguns pontos, covarde. Assim, Superman, o ser alienígena dotado de grande força, o grande homem de aço, enxerga a humanidade. Na verdade, David Carradine, nesse monólogo, ele coloca para nós que Clark Kent é a crítica severa de Superman à humanidade ou à raça humana. A título de curiosidade, eu gostaria de estampar para vocês aqui algumas semelhanças entre Clark Kent, entre Superman e um personagem fictício, né? Personagem fictício criado por Shuster e criado por Siegel, que o criaram no ano de 1930. Queria mostrar aqui algumas curiosidades, vou ficar apenas em duas curiosidades que mostram semelhanças entre Superman e Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nas duas semelhanças que nós podemos colocar aqui entre Superman e a Jesus Cristo, são várias semelhanças que nós podemos colocar entre esse personagem fictício, o super-homem, e o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porém, ainda que os autores Siegel e Shuster, judeus, como eu já disse antes, eles disseram que não se inspiraram na Bíblia Sagrada para poder criar o seu personagem. Mas, na verdade, eles criaram o super-homem porque naquela época, 1930 em diante, havia uma grande depressão nos Estados Unidos, e depois entra o período da Segunda Guerra Mundial, e eles achavam que os Estados Unidos, o povo dos Estados Unidos precisava de alguém
que os inspirasse a sair daquela situação da depressão e depois, posteriormente, daquela situação de estagnação, de sofrimento por causa da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E aí eles criam o personagem, o Superman. Bom, nós encontramos aqui um Superman que é enviado à Terra por seu pai, Jor-El, enviado à Terra ainda bebê, né? E ao ser enviado à Terra, a ideia de Jor-El é que o Superman fosse um salvador universal. Ora, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, nós sabemos que a palavra do nosso Deus coloca Jesus Cristo como um salvador universal. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio como um Salvador universal. Jesus Cristo também é enviado por seu Pai, Deus Pai. Jesus Cristo é gerado pelo Espírito Santo no ventre da mulher chamada Maria e depois é adotado por José, que o tem como filho também. E nós observamos essa semelhança, então, do envio do Superman como bebê à Terra e também Cristo se esvaziando da sua glória e tomando forma semelhança de homem, nasce do ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Uma segunda semelhança, e vamos encerrar por aqui, porque não queremos nos apegar muito nesse ponto, é o que acontece na história em quadrinho em 1992, quando o personagem Super-Homem morre e depois ressuscita nessa história. Temos agora, 2, 3 anos atrás, um filme da Liga da Justiça em que Superman também morre e depois vem a ressuscitar. E nós sabemos claramente que o Senhor Jesus Cristo veio à Terra, cumpriu seu ministério terreno de 3 anos junto aos seus discípulos, ensinando a palavra do Senhor Deus, se apresentando como Filho de Deus, Salvador da humanidade, cumprindo o plano salvífico de Deus. E entendemos que Cristo traído, morre numa cruz, não é como o Cordeiro Pascual, e ali na cruz ele nos lava de todo o pecado, e depois, no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita. Aí nós separamos aqui um momento em que as mulheres vão perfumar o corpo de Cristo, em Mateus 28, versos 5 e 6, e chegando lá, a pedra do sepulcro já tinha sido removida por um anjo que desceu à terra, remove aquela pedra, e quando as mulheres entram no sepulcro com a pedra removida, e ali elas não encontram o corpo de Jesus. E o anjo então aparece e fala com elas. E diz assim, versos 5 e 6 de Mateus 28. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E ali o corpo não está mais ali. Cristo ressuscitou. E note que aqui no verso 6, o anjo fala como ele tinha dito. Porque no ministério de Jesus, ele sempre informava que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos, no momento, não prestaram atenção nessa palavra do Mestre. Passou-se o tempo, Cristo morre na cruz e ele se esquece dessa palavra. Mas Jesus cumpre o que ele disse e ele ressuscita ao terceiro dia. Essa é uma semelhança em que verificamos que Siegel e Shuster colocaram o personagem Super-Homem, fazendo ele morrer e ressuscitar, e ele sendo também uma espécie de salvador universal. Paramos por aqui em falar um pouco do Super-Homem, apenas colocamos essa introdução para que você tivesse uma imagem de como o Superman enxerga a humanidade. Lembra? Fraca, insegura, não é? E até mesmo covarde. Essa era a interpretação dele da humanidade quando ele usava o seu alter ego, que era o seu disfarce secreto, na verdade, que era se misturar à humanidade como sendo o repórter Clark Kent. Na verdade, nós entendemos que essa ideia de um salvador, essa ideia de um salvador, Superman, é uma ideia que está inserida no contexto da história da humanidade. Nós temos vários personagens de histórias em quadrinhos, em filmes, que são heróis, que dão essa conotação de salvador. Superman, você pode colocar Batman, você pode colocar o Homem de Ferro, você pode colocar Mulher Maravilha, aqueles mais antigos ainda podem colocar personagens como Ultra Seven, Jaspion, Thundercats, personagens que estão no imaginário de todos nós como heróis que ajudam de alguma maneira o povo.
Mas existe um Salvador real, não fictício, não imaginário como esses que eu citei agora e que todos nós amamos, sejam adolescentes, crianças ou homens adultos, todos nós amamos. Mas existe um Salvador real que não é, como o nome diz, imaginário, e que o Deus eternal enviou para nós. O Salvador real tem nome, um doce e maravilhoso nome, que é Jesus Cristo. Verificando como o Superman visualiza o homem, eu quero agora que você observe como o próprio homem se visualiza, como o homem enxerga a si próprio. E como o homem enxerga a si próprio, eu vou falar aqui em 3 situações. Vou falar de um sistema ideológico, vou falar de um movimento intelectual e vou falar de um sistema econômico. Começando pelo movimento intelectual, eu quero falar um pouquinho aqui rapidamente como o humanismo ele enxerga o homem. O humanismo é um movimento intelectual do século XV, nascido, vamos colocar dessa forma, né, no século XV, muito difundido na Europa em questão, né, nessa época. E o humanismo ele visualiza o homem como um centro de todas as atenções. Então, o humanismo, movimento intelectual, século XV, época da Renascença, Europa, difundido na Europa, visualiza o homem como? Visualiza o homem como centro de todas as atenções. Então, podemos falar que o humanismo ele tem um quê de antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, o homem como sendo admirado, estando no centro de todas as atenções sendo voltadas para o homem. Assim enxerga o humanismo o homem. Vamos agora para um sistema ideológico? Vamos para o sistema ideológico, o marxismo. Como é que o marxismo enxerga, visualiza o homem? Bom, primeiro, o marxismo tem um sistema ideológico em que preconiza, em que ele prega uma sociedade de classes, sem classes, uma sociedade sem classes dominantes e totalmente igual, totalmente igualitária. O marxismo ele enxerga o homem visualizando o homem como um produto da natureza que é inserido dentro de uma sociedade. Repetindo, marxismo, de maneira bruta, rápida, objetiva, visualiza o homem como sendo produto da natureza inserido dentro de uma sociedade. É a visão de maneira rápida, direta, que eu falo para você do marxismo, que é um sistema ideológico. Vamos para o sistema econômico. O sistema econômico que eu posso colocar aqui é o capitalismo. Capitalismo é um sistema econômico onde o principal objetivo é adquirir lucro e também através da legitimidade, queridos amigos, dos bens privados e da liberdade do comércio. Como é que esse capitalismo enxerga o homem, rapidamente, de maneira crua, vamos colocar aqui também, visualiza o homem como mão de obra contratado ou contratada em troca de salários. Então você tem uma classe dominante, uma classe rica, uma classe mais abastada, que vai contratar o povo, de maneira geral, como mão de obra contratada em troca de quê? Em troca de salários. Visando este homem contratado angariar ao longo da sua vida riqueza. Então, temos aí então, uma forma ligeira, rápida, o sistema econômico do capitalismo e mostrando o homem como uma mão de obra contratada em troca de salários. Você se enxerga como um produto da natureza? Você se enxerga como mão de obra contratada somente em troca de salário? Se enxerga dessa forma? Ou você se enxerga como sendo o centro de todas as atenções? Tudo está voltado para você. Tudo tem que ser feito para você. Tudo tem que ser feito para a humanidade. É assim que você enxerga a humanidade? É assim que você se enxerga a si próprio como centro da atenção? Ou seja, você é antropocêntrico, porque o homem tem que estar no centro, com todos olhando, com tudo sendo preconizado e direcionado para ele. É assim que você enxerga a humanidade? Ou você enxerga a si próprio? Pois eu queria te mostrar agora a visão de Deus sobre o homem. E vou mostrar a visão daquele que realmente interessa para nós saber qual é a visão dele. Porque o homem é criação de Deus. Nós temos em Gênesis capítulo 1, versículo 6, Gênesis capítulo 1, versículo 26, e 27, a Bíblia dizendo assim, a Trindade Santa falando, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Homem e mulher, Deus o criou. Está lá, façamos o homem a nossa imagem.
de acordo com a nossa semelhança. Quem fala isso? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por que, pastor, é a Trindade Santa que fala? Porque a Bíblia fala, nos mostra que está no plural. Façamos. Não está faço eu o homem, a minha imagem e semelhança. Está façamos. Quando a Bíblia coloca façamos e coloca no plural, e lá no hebraico, na língua original, está no plural também, é o entendimento de um Deus que subsiste em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando ele fala façamos. Agora, nós temos que ver como esse homem foi criado por Deus. Ele foi criado por Deus a sua imagem e semelhança. Como seria então essa imagem e semelhança? Vamos nos socorrer nesse momento das palavras de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 24. E Jesus diz claramente, Deus é Espírito. Jesus diz isso. O Filho de Deus, Deus Filho, fala que Deus é Espírito. Ora, então se nós temos o homem criado à imagem e semelhança de Deus, lá em Gênesis 1, verso 26 e 27, e nós temos o próprio Filho de Deus, que participa da criação do homem, que é Jesus, e fala ele lá em João 1, verso 24, e ele coloca Deus é Espírito, então como é que nós entendemos desta forma então? Vamos entender que, neste momento que Cristo coloca essa palavra para nós, é que essa imagem e semelhança do homem em relação a Deus não é de forma corpórea, mas na verdade porque Deus é Espírito, então não pode ser corpo. Deus não tem boca, não tem nariz, ainda que a Bíblia Sagrada, em alguns momentos, no Velho Testamento, o Novo Testamento, nos informe, né, os olhos de Deus estão vendo o homem, as mãos de Deus são mãos fortes que estão ali para apoiá-lo e detém poder, mas isso é uma linguagem antropomórfica que a Bíblia nos dá, colocando de uma forma que a gente consiga entender, porque você consegue entender melhor quando se diz que as mãos de Deus são poderosas para nos guardar e nos proteger, porque você se lembra das mãos humanas e lembra que as nossas mãos podem de fato proteger e guardar. Os olhos de Deus estão apontados para a humanidade, observando, seus ouvidos ouvem nossas orações. Nós conseguimos entender que com nossa mente limitada, nós conseguimos que tem um início e tem um fim, nós conseguimos entender essas coisas. Deus nos ouve, Deus nos olha, as mãos deles é poderosa. Isso se chama linguagem antropomórfica, da forma de homem, as coisas de Deus. Mas Jesus Cristo nos mostra claramente que Deus não tem forma de homem. Ele fala que Deus é Espírito. Então, e se no homem é criado a imagem e semelhança de Deus, então sabemos que não é através da questão física, corpórea, porque Deus não tem corpo, ele é Espírito. Então, como é que seria o homem criado à imagem e semelhança de Deus? Seriam através dos atributos de Deus, que são atributos comunicáveis, que Deus comunicou ao homem. Deus tem atributos comunicáveis, que ele comunicou à sua criação, o homem, que é o ápice da sua criação, e Deus tem atributos incomunicáveis. Incomunicáveis, Deus é onipresente, está em todos os lugares, mas não comunicou isso ao homem. Deus é onipresente, onipotente, pode todas as coisas, isso ele não comunicou ao homem. E Deus é onisciente, sabe todas as coisas, também isso ele não comunicou ao homem. Mas outros atributos Deus comunicou, passou, doou, presenteou a sua criação, que é o homem, feita a sua imagem e semelhança. Podemos citar então amor, misericórdia, bondade, justiça, pensamento, raciocínio. Tudo isso Deus comunicou ao homem. Então, quando a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, façamos o homem nossa imagem e semelhança, é através desses atributos que eu exemplifiquei agora para você. É claro que com o evento ou o advento do pecado na história da humanidade, quando Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus, peca, se desvia de Deus, se desvia do Senhor, desobedece ao Senhor, cometendo o pecado original, que é a desobediência a Deus, entendemos que todos esses atributos que Deus comunicou ao homem, que é a sua imagem e semelhança, foram corrompidos. Mas ainda que corrompidos, estão em nós ainda. Nós pensamos, nós conseguimos amar, nós conseguimos em determinados momentos sermos bondosos, conseguimos em determinados momentos sermos justos, porque Deus nos comunicou esses atributos, ainda que com o advento do pecado estejam corrompidos. Deus então enxerga o homem à sua imagem e semelhança, porque Deus entregou a este homem que ele criou atributos que pertencem a ele, Deus, e que estão em nós.
Conseguimos entender isso. Um segundo ponto sobre como Deus enxerga a humanidade, ou enxerga o homem. Deus vê o melhor em nós. Isso é muito bom de falar para você, querido irmão, irmã e amigo. Deus vê o melhor em nós. O homem tem uma visão errada de si mesmo. O homem ele tem uma facilidade de olhar para si mesmo e somente ver nele mesmo defeitos, ou erros, ou falhas. É uma facilidade que nós homens temos, homens e mulheres, de maneira genérica falando, homens e mulheres. Nós olhamos para nós mesmos e vemos erros e falhas, defeitos em nós. Um segundo ponto em cima dessa questão de como o homem se enxerga é que o homem também consegue enxergar defeito no seu próximo. E quando eu enxergo defeitos no meu próximo, na verdade é uma projeção de mim mesmo. É na verdade como eu estivesse me olhando no espelho. Porque sabendo eu que eu tenho defeitos, que eu tenho limitações, que eu tenho falhas e erros, ao olhar o meu próximo, eu projeto sobre ele os defeitos que eu tenho, ou as limitações que eu tenho, e passo a achar também que ele tem. Então é como se fosse uma síndrome do espelho. Eu olho para o meu próximo e projeto nele minhas próprias limitações e os meus próprios erros também. E então vou enxergar ele também como alguém limitado, com defeitos e com erros. Essa é a visão que nós temos de um dos outros, de uma maneira individual. Mas Deus não é assim. Deus vê no homem o melhor. Deus enxerga o melhor em nós. Deus, quando olha para nós, ele vê potencial em nós. Deus chama os rejeitados, Deus chama os esquecidos, e Deus transforma esses rejeitados, esquecidos, Deus transforma em valentes. Deus transformou Moisés, Velho Testamento, Moisés. Deus pega Moisés, que era gago, e então Deus pega Moisés e o transforma, o homem gago, que era Moisés, transforma Moisés no grande libertador de Israel, que estava aprisionado há 430 anos no Egito, e Deus coloca Moisés e faz com que Moisés, pelo poder de Deus, libertasse o povo de Israel do Egito. Ou seja, Deus pega o rejeitado, Deus pega o esquecido, Deus pega o incapaz e o capacita, dá condições a ele de exercer aquilo que Deus quer que ele exerça, que ele faça. Deus consegue enxergar em nós o melhor. Deus, quando olha para nós, vê em nós sua imagem e semelhança, e ele vê o melhor em nós. Você é esquecido, você está se sentindo rejeitado, você se sente incapaz, Deus capacita a mulher, Deus capacita o homem para aquilo que ele quer. Um outro ponto da maneira como Deus enxerga o homem é que Deus vê além da aparência, muito além da aparência. 1 Samuel 16, verso 7, diz assim: pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Em outras palavras, o homem vê o que está de frente para os seus olhos. O homem vê o exterior. Porém, o Senhor Deus olha para o coração. Em outras palavras, Deus, porém, olha para o interior do homem. Para exemplificar essa questão, então, que Deus olha o interior, que Deus olha o coração, basta você lembrar da história de Davi. História de Davi. O pai dele, Davi, era pastor de ovelhas, era um jovem, adolescente, pastor de ovelhas, e nós sabemos que o pai dele era Jessé. Jessé tinha outros filhos maiores do que Davi, e 3 dos filhos de Jessé, por exemplo, o Eliabe, Abinadab e Samá, eles serviam ao rei Saul como soldados do rei Saul, participavam das guerras do rei Saul. Então, no olhar de Jessé, quando o profeta Samuel foi na sua casa enviado por Deus para ungir o rei de Israel, ainda que Jessé não soubesse, mas essa era a missão de Samuel, enviado por Deus à casa de Jessé, para ali ungir um rei para Israel, para ficar no lugar de Saul, que pouco tempo depois sairia do poder, e entraria esse rei que Samuel iria ungir naquele momento. É claro, se fôssemos perguntar a Jessé, a Bíblia nos mostra isso, Jessé, claro, entenderia que os seus filhos mais velhos do que Davi seriam indicados para tal função. Como eu falei agora, Eliabe, Abinadab, Samá, guerreiros, lutavam com Saul nas guerras de Israel, mas Deus não olha o exterior. Se olhasse, Deus escolheria para rei de Israel Eliabe, Abinadab ou o próprio Samá, mas Deus olha o coração, Deus olha o interior.
Deus olha o nosso coração, Deus olha o nosso interior. Deus, como Deus onisciente, lembra que é um atributo não comunicável de Deus ao homem. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não comunicou a nós a onisciência. Nós não sabemos todas as coisas, apesar que algumas pessoas, alguns homens, algumas mulheres espalhados pela face da terra se apresentam para nós como sendo pessoas que sabem todas as coisas, mas ninguém sabe todas as coisas, ninguém é onisciente como Deus. Mas Jessé escolheria certamente esses seus filhos para esta função. Mas Deus, ele não olha o exterior, Deus olha o coração. E Deus, olhando para o coração, olhou para Davi. Tanto é que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Viu em Davi fé, no pequeno Davi, no jovem Davi, no adolescente Davi, que era fisicamente fraco, ele viu fé, ele viu coragem, ele viu determinação. E Deus olhou para o coração de Davi, escolheu Davi, e Samuel o ungiu para que ele no futuro fosse rei de Israel. Deus vê além da aparência. Deus, quando olha para o homem, vê além do exterior, vê além da aparência e vê o interior. Deus vê o coração. Um outro ponto importante é que Deus, na visão dele em relação a nós homens, Deus mostra para nós que Deus se importa com nós, conosco. Deus não olha para você, e vou repetir, e não vê você como produto da natureza. Não, porque foi Ele que criou você. Você foi feito à imagem e semelhança dele. Deus se importa com você, como este ponto que agora vamos começar a falar. Deus vê além da aparência, Deus vê o seu coração. E outra coisa que eu quero te dizer, Ele te criou a sua imagem e semelhança e vê o melhor em você. Ainda que você não consiga enxergar o melhor em você, Deus vê o melhor em você. Deus não te vê como produto da natureza, não te vê dessa forma. Deus não te vê simplesmente com a mão de obra contratada em troca de salário. Não, porque a vida é muito mais do que isso. Ainda que dependamos da condição financeira para viver, a vida é muito mais do que isso. Correto? E Deus não nos vê como Superman vê o homem. E Superman via o homem como fraco, inseguro e covarde. Deus não nos vê assim. Sabe por quê? Porque Ele nos criou, repito, a sua imagem e semelhança. Então Deus não pode nos ver assim. Salmo 8, versículo 4 é tremendo. E nos fala, e eu quero nesse estudo passar esse salmo para você. Guarde esse salmo no seu coração. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. É Davi falando no Salmo 8, versículo 4, e vou repetir porque é lindo. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Davi então nos fala aqui sobre a grandiosidade de Deus e a inexpressividade do homem. Davi, o homem, se olha e se reconhece minúsculo, pequenino, diante de um Deus que é todo-poderoso, que reina sobre todas as coisas, cujo trono está nos céus. Davi então vê a grandiosidade de Deus. E quando Davi cita aqui que é o homem que dele te lembres, Deus se lembra de nós. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus se lembra de nós. Deus se lembrou da humanidade. E ao se lembrar da humanidade, está aqui no Salmo 8, versículo 4, e o Filho do homem que o visites. Deus lembra de nós e envia no seu plano de salvação o seu Filho Jesus Cristo à terra. E aí está a grande prova do amor de Deus sobre nós e a maneira como Deus enxerga, visualiza a humanidade. Ele enxerga a humanidade de uma maneira em onde ele mostra que ele se importa para conosco. Deus se importa com você. Deus se importa comigo. Deus se importa com a humanidade que ele criou. Para Deus nós não somos fracos, para Deus nós não somos inseguros, não. Para Deus nós não somos covardes, não. Deus nos olha verificando que em nós estão seus atributos, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E a maneira como Ele se importa é linda. Ele nos visitou. Deus andava com Adão e Eva no jardim do Éden, lá no paraíso, no jardim do Éden. Na viração do dia, Deus andava com Adão e Eva. E após o pecado e após a expulsão de Adão e Eva do jardim, do paraíso, Deus continua andando com o homem, quando ele envia Jesus à terra e Jesus caminha com a humanidade. É desta maneira que Deus enxerga a humanidade, se importando com ela,
vendo na humanidade o seu melhor, o seu potencial, capacitando ao homem e à mulher, capacitando a humanidade, e mais ainda, vendo além da aparência. Se o homem vê a aparência, Deus vê o coração, e mostrando para a humanidade que ele se importa tanto, que ele criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Então, qual é a visão que você prefere neste estudo? Você prefere a visão do Homem de Aço, nosso herói que todos nós gostamos, mas prefere a visão dele? A visão de que vê uma humanidade fraca? Acho que não. Você prefere a visão do marxismo, que olha para o homem como produto da natureza? Acho que não. Visão do capitalismo, mão de obra contratada em troca de salário, a vida é só isso? Acho que não. A visão do lado do humanismo, do movimento intelectual que olha o homem como centro de todas as coisas, o centro de todas as coisas é Jesus, é Cristo. E o homem criado por Deus, ele olha para Cristo, ele olha para Deus e anda nesta terra com a certeza que Deus o ama tanto, que desceu dos céus e nos visitou na pessoa de Jesus. Fique com essa palavra, abrace esse estudo e não se esqueça nunca como você é importante para o Deus que te criou. Deus te abençoe e até o próximo estudo semana que vem.